Os golpes de Estado, entre repugnância e le devoir patriotique. A maioria dos países da África Ocidental, das antigas colónias francesas e britânicas, conseguiu as suas independências por vias políticas. Sem uma herança militar forte, como é que esses regimes pós-independência se transitaram rapidamente para sistemáticos métodos violentos e antidemocráticos de conquista do poder? Há vários motivos para isso, a começar pela necessidade do reequilíbrio social e político, assim como a tentativa de reconquistar poder político e económico das mãos de elites coloniais, as únicas que tiveram o privilégio de ser académica e institucionalmente formadas. Outros motivos têm a ver com as características individuais, leia-se ambições pessoais, dos seres humanos. Mesmo esses países sem movimentos de luta armada pela independência decidiram-se pela adoção de posturas militares e aristocráticas. Assim, a África independente rapidamente abandonou as correntes do pensamento imbuídas nos espíritos de Steve Biko, Haile Selassie, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Leopold Sédar Senghor, Amílcar Cabral, entre outros, e optou por modelar, assimilar outras figuras nas subsequentes eras das ostentações de bengalas e da autoproclamação dos generais de 5 estrelas. Sim, era de esperar que os golpes de Estado fossem parte do passado da África, sobretudo depois do início da democratização do continente. Mas uma tal presunção é simplesmente distorcida da realidade. Quando a democracia não produz resultados para a vasta maioria da população, que outras alternativas para um povo depredado de quase tudo? Sem uma educação de base, sem uma formação eficaz, sem salários condignos e sem um sistema político confiável, não nos deve restar dúvidas de que no continente africano as pessoas ainda vivem sob as alçadas das instituições não construídas e nem geridas em conformidade com os interesses e as necessidades das suas populações. Deste modo, pode-se argumentar facilmente que hoje em dia os golpes de Estado, particularmente no continente africano, estão intrinsecamente ligados às razões internas e com muita pouca influência geoestratégica, regional, neocolonial ou outra. Aliás, quem acompanha as práticas económicas no continente chegaria à conclusão que são poucos os países europeus com significantes investimentos e interesses económicos em países tão instáveis como o Mali, a República Centro-Africana, etc. Há sim um fenómeno que marcou esta última década, o terrorismo regional. Mas um tal terrorismo, como no caso específico do Mali, não é alimentado pelos fatores geoestratégicos internacionais, apesar de alguma influência regional. O que tem sustentado as atividades terroristas do Mali são as profundas guerras interétnicas locais e outros ajustamentos internos aliados ao fracasso institucional do Estado maliano. Em qualquer desses exemplos recentes de instabilidade, para além da competição antidemocrática pelo poder político, as más instituições políticas são, em grande parte, responsáveis pela nova série de golpes de Estado ou pela manutenção da instabilidade sociopolítica e militar. Aliás, como escreveu em 2017 no seu livro O Golpe de Estado Democrático, Ozan Varol traz uma abordagem sofisticada e crítica sobre as nossas leituras precipitadas sobre os golpes. Assumimos que todos os golpes têm a mesma aparência, o mesmo cheiro e apresentam as mesmas ameaças à democracia. É uma ideia poderosa, concisa e autoreforçada. Mas a tal ideia é também errada, defendeu o autor. Argumentos similares são avançados por Carlson Anyangue na sua obra datada de 2012 e intitulada O Derrube Revolucionário das Ordens Constitucionais na África. Assim, quer queiramos admiti-lo ou não, quando a situação política, social e económica de um país é muito ruim, como é o caso da maioria dos países da África Ocidental, qualquer golpista pode encontrar explicações que justificam o acto militar de sacrificar e ou penalizar
algumas instituições políticas em nome dos anseios superiores do povo e de outros desígnios nacionais. Lembrem-se do movimento reajustador 14 de novembro na Guiné-Bissau. Quero sublinhar a palavra reajustamento para a vossa análise. E porque muitas pessoas na África subsaariana estão acorrentadas pela pobreza sistemática e tantas outras pela violência étnica e religiosa, as elites militares, assim como muitos partidos políticos na oposição e até a sociedade civil, veem os golpes como o necessário botão de reset, o ponto de recomeço, oportunisticamente ou não. Estes foram certamente os casos do Mali e da Guiné-Conakry. Assim, gostaria de sublinhar as denominações o Comitê Nacional para a Salvação do Povo, Mali, e o Comitê Nacional de Reconciliação e Desenvolvimento, Guiné-Conakry. Baseando-se em simples leituras dos termos reajustamento, Guiné-Bissau 1980, salvação, Mali, reconciliação e desenvolvimento, Guiné-Conakry, pode-se chegar à conclusão que há muito tempo que o inimigo deixou de ser externo, embora esse tal argumento seja sempre o mais fácil de fazer. Mas devemos ter a coragem de analisar tais questões com a necessária profundidade. Assim, perante a fraca herança e capacidade institucional em muitos países, o processo de ajustamento social, político e económico no continente africano era de prever. Até quando a África estiver em condições de confrontar e apaziguar a longa sombra das suas debilitadas instituições políticas, condições meramente internas e algumas de caráter regionais, e injetar o necessário desenvolvimento económico, será difícil livrar-se dos persistentes golpes de Estado que, em muitos casos, resultam das próprias pressões sociais internas e do chamamento patriótico, ou seja, le devoir patriotique, como diriam os falantes da língua francesa. Mestre Oumar Diaw, 26 de janeiro de 2022.